Até onde vai sua fé? Um mistério que acompanha a humanidade há mais de 5 séculos. É possível o sudário de Cristo ainda existir nos dias de hoje? Solta o play, Nanda. Olá nação Cruze, aqui é o Drago, este é o canal Cruze Drago. Sejam bem-vindos a mais um grande mistério da humanidade. Lembrando que o conteúdo deste vídeo é apenas informativo. Tenho a minha fé e respeito a fé de todos. E também respeito as opiniões de ateus. Então vamos manter o respeito uns pelos outros, ok? Vamos ao vídeo de hoje, o mistério do sudário de Turim. O sudário de Turim ou Santo Sudário é uma peça de linho que mostra a imagem de um homem que aparentemente sofreu traumatismos físicos de maneira consistente com a crucificação. O sudário está guardado na Catedral de Turim, na Itália, desde o século XIV. Pertenceu desde 1357 à Casa de Saboia, que em 1983 o doou ao Vaticano. A peça é raramente exibida em público. A última exposição foi no ano 2010, quando atraiu mais de 50 mil fiéis. O sudário é um dos archeiropoeta grego-bizantino, não feito pelas mãos, e vários cristãos acreditam que seja o tecido que cobriu o corpo de Jesus Cristo após sua morte. A imagem no manto é em realidade muito mais nítida na impressão branca e negra do negativo fotográfico que em sua coloração natural. A imagem do negativo fotográfico do manto foi vista pela primeira vez na noite de 28 de maio de 1898 através da chapa inversa feita pelo fotógrafo amador Secondo Pia, que recebeu a permissão para fotografá-lo durante a sua exibição na Catedral de Turim. A origem da peça conhecida como Santo Sudário tem sido objeto de grande polêmica. Para descrever seu estudo geral, os pesquisadores cunharam o termo sindonologia, do grego simbon, a palavra usada no Evangelho de Marcos para descrever o tipo de tecido comprado por José de Arimateia para usar como mortalha de Jesus. O sudário é uma peça retangular de linho com cerca de 4,5 metros de comprimento e 1,1 de largura. O tecido apresenta a imagem de um homem de 1,83 de altura e parece ter sido crucificado, com feridas consistentes com as que Jesus sofreu antes de sua crucificação no relato bíblico. A 28 de maio de 1898, o fotógrafo italiano Secondo Pia tirou a primeira fotografia ao sudário e constatou que o negativo da fotografia assemelhava-se a uma imagem positiva do homem, o que significava que a imagem do sudário era, em si, um negativo. As primeiras referências a um possível sudário surgem na própria Bíblia. O Evangelho de Mateus, Mateus 27, 59, relata que José de Arimateia envolveu o corpo de Jesus Cristo com panos de linho limpo. João 19, 38 ao 40, também descreve o evento, e relata que os apóstolos Pedro e João, ao visitar o túmulo de Jesus após a ressurreição, encontraram os lençóis dobrados, João 20, 6 e 7. Embora depois desta descrição evangélica o sudário só tenha feito sua aparição definitiva no século XIV, para não mais ser perdido de vista, existem alguns relatos anteriores que contêm indicações consistentes sobre a existência de um tal tecido em tempos mais antigos. A primeira menção não evangélica a ele data de 544, quando um pedaço de tecido mostrando uma face que se acreditou ser a de Jesus foi encontrado, escondido sob uma ponte em Edessa. Suas primeiras descrições mencionam um pedaço de pano quadrado, mostrando apenas a face, mas João Damasceno, em sua obra anticonoclasta sobre as imagens sagradas, falando sobre a mesma relíquia, a descreve como uma faixa comprida de tecido, embora afirmasse que se tratava de uma imagem transferida para o pano, quando Jesus ainda estava vivo. Isto é, não seria uma mortalha,
mas sim um tecido que esteve em contato com Cristo ainda vivo. Mas será mesmo possível? Em 944, quando esta peça foi transferida para Constantinopla, Gregorius Referendarius, arquidiácono da Basílica de Santa Sofia, pregou um sermão sobre o artefato, que foi dado como perdido até ser redescoberto em 1004 num manuscrito dos arquivos do Vaticano. Neste sermão é feita uma descrição do sudário de Edessa como contendo não só a face, mas uma imagem de corpo inteiro, e cita a presença de manchas de sangue. Outra fonte é o Codex Vocianus Latinos, também no Vaticano, que se refere ao sudário de Edessa como sendo uma impressão de corpo inteiro. Outra evidência é uma gravura incluída no chamado Manuscrito Húngaro de Preces, datado de 1192, onde a figura mostra o corpo de Jesus sendo preparado para o sepultamento, numa posição consistente com a imagem impressa no sudário de Turim. A gravura no Manuscrito Húngaro de Preces em 1203, o cruzado Roberto de Clary afirmou ter visto o sudário em Constantinopla nos seguintes termos: lá estava o sudário em que Nosso Senhor foi envolto, e que a cada quinta-feira é exposto de modo que todos possam ver a imagem de Nosso Senhor nele. Seguindo-se ao saque de Constantinopla, em 1204, Teodoro Ângelo, sobrinho de um dos 3 imperadores bizantinos, escreveu uma carta de protesto ao Papa Inocêncio III, onde menciona o roubo de riquezas e relíquias sagradas da capital pelos cruzados, e dizendo que as joias ficaram com os venezianos e relíquias haviam sido divididas entre os francos, citando explicitamente o sudário, que segundo ele havia sido levado para Atenas nesta época. Dali, a partir de testemunhos de época de Godofredo de Villers-Douin e do mesmo Roberto de Clary, o sudário teria sido tomado por Otão de La Roche, que se tornou duque de Atenas. Segundo a pesquisadora italiana Barbara Fralé, os templários teriam mantido o sudário por um século em sua posse e o levado à França. Ainda há controvérsia se o sudário de Edessa, chamado Mandilion, seria o mesmo de Turim, em vista de referências que indicariam sua presença em Constantinopla até 1362, 5 anos após sua aparição no Ocidente. O sudário reapareceu na França por volta de 1349 em poder de Godofredo de Charnay, senhor de Lirey, próximo de Troyes. Henrique de Poitiers, arcebispo de Toulouse, apoiado mais tarde pelo rei Carlos VI de França, declarou o sudário como uma impostura e proibiu a sua veneração. A peça conseguiu, no entanto, recolher um número considerável de admiradores, que lutaram para manter em exibição nas igrejas. Em 1389, o bispo Pierre Narcisse, sucessor de Henrique, denunciou a suposta relíquia como uma fraude fabricada por um pintor talentoso, numa carta a Clemente VII, antipapa em Avignon. Narcisse menciona que até então tem sido bem sucedido em esconder o pano, e revela que a verdade lhe fora confessada pelo próprio artista, que não é identificado. A carta descreve ainda o sudário com grande precisão. Aparentemente, os conselhos do bispo de Troyes não foram ouvidos visto que Clemente VII declarou a relíquia sagrada e ofereceu indulgências a quem peregrinasse para ver o sudário. Na noite de 3 para 4 de dezembro de 1532, o sudário foi danificado por um incêndio que afetou a sua capela e pela água das tentativas de controlar. O sudário estava guardado numa urna de prata, presenteada por Margarida da Áustria em 1509, e o fogo provocou o derretimento parcial da prata. Os pingos de prata derretida deixaram perfurações simétricas no sudário, uma vez que o lençol estava dobrado 48 vezes. Também as bordas dessas dobras, em contato com o metal incandescente, ficaram chamuscadas. A água impregnou o sudário, produzindo manchas em forma de losangos devido às dobraduras, as quais aparecem simetricamente em toda a peça quando é estendida. Em 1562, a capital do Ducado de Saboia foi transferida de Chambéry para Turim. Em 1578 a peça foi levada para a Catedral de Turim, onde está até hoje na Capela della Sacra Sindone do Palácio Real de Turim. A Casa de Saboia foi a proprietária do sudário até 18 de março de 1983, quando o ex-rei da Itália, Humberto II, ao morrer o legou à Santa Sé.
Em 2002, o sudário foi submetido a obras de restauro. No inverno de 2002, o sudário foi submetido a uma grande restauração que chocou a comunidade de pesquisadores e foi condenada por muitos. Autorizada pelo arcebispo de Turim como uma medida benéfica de conservação, a operação foi baseada na reclamação que o material em torno dos furos de queimadura, dos incêndios pelo qual o sudário passou em pelo menos 2 ocasiões, estavam causando contínua oxidação, que iriam com o tempo ameaçar a imagem. A operação foi rotulada como cirurgia desnecessária que destruiu dados científicos, removeu os reparos de 1534 que eram parte da herança do sudário e destruiu oportunidades de pesquisa sofisticada. Em 2003, a principal restauradora, Mechtilde Furilenberg, especialista suíça em tecidos, descreveu a operação e as razões pelas quais ela a considerou necessária. Em 2005, William Asham, arqueólogo que estuda o sudário desde 1981, criticou ferozmente a restauração, rejeitou as razões apresentadas por Furilenberg e classificou a operação como um desastre para o estudo científico da relíquia. As primeiras análises de laboratório ao sudário foram realizadas em 1973 por uma equipe internacional de cientistas. Os resultados demonstraram, segundo Walter Miconi, que a imagem do sudário é composta por numerosas gotículas de tinta fabricada a partir de ocre. Em 1978, a equipe americana do Sturk, Shroud of Turing Research Project, teve acesso ao sudário durante 120 horas. A equipe era composta por 40 cientistas, dos quais apenas um não era religioso, Walter Crone, que retirou-se logo no início das investigações. Foram realizados muitos experimentos que envolveram diversas áreas da ciência, como fotografias com diferentes tipos de filme, radiografia de raio-x com fluorescência, espectroscopia, infravermelho e retirada de amostras com fita, mas não foi autorizado fazer o teste por datação de carbono. Foram também efetuados testes químicos ao sudário por especialistas das universidades de Milão e da Califórnia. Os métodos utilizados foram a análise espectral e fotografia ultravioleta. Os resultados mostram que a porção amostrada para datação radiométrica é distinta do resto do tecido, nomeadamente pela presença de pigmentos e fixantes. Este resultado sugere que esta porção do tecido seja na realidade um remendo posterior. Outra diferença consiste na presença de vanilina, um produto da decomposição térmica da lignina, um composto das fibras naturais. A vanilina é um composto habitual na análise a tecidos da Idade Média, mas que se encontra ausente em amostras mais antigas, uma vez que sofre decaimento. Segundo Raymond Rogers, o fato de que a vanilina não pode ser detectada na lignina das fibras do manto, pergaminhos do Mar Morto e outros pedaços de linho muito antigos indica que o manto é muito velho. O sudário em 2 dimensões apresenta uma imagem tridimensional projetada sobre uma superfície plana, bidimensional, como uma fotografia ou pintura, numa projeção ortogonal. Se o sudário funerário repousasse de forma aproximadamente cilíndrica sobre a superfície tridimensional da face, o resultado seria uma distorção lateral não natural, um forte alargamento para os lados, como numa projeção de Mercator, em vez da fortemente alongada imagem vertical vista no sudário. Mário Latendresse questiona este argumento. Segundo ele, distorções podem ser pequenas se o sudário não estivesse firmemente apertado contra o corpo. Não é explicado, porém, como os detalhes da superfície podem aparecer no sudário de ele não estivesse firmemente contra o corpo. Mas ele mostra que não devia estar firmemente contra o corpo uma vez que pequenas distorções ocorreram. Portanto, o mecanismo de formação de imagens deve assumir que o tecido não estava firmemente apertado. Ainda, o tecido não permaneceria completamente plano. Um tecido natural repousando sobre um corpo não criaria maiores distorções.
O engenheiro eletrônico Hernan Toro também questiona se uma imagem por contato com tecido mostraria um retrato de aparência fotográfica e não uma imagem distorcida, como uma projeção de uma superfície irregular em uma superfície plana. Ou seja, deveria haver uma distorção na imagem, o que não ocorre. A presença de sangue no sudário é questão polêmica ainda. Pelo que se sabe das práticas funerárias do século I, os judeus limpavam e perfumavam os seus mortos antes de os sepultarem. Sendo Jesus Cristo uma figura amada pelos seus, seria pouco provável que o tenham amortalhado sem os devidos procedimentos de limpeza, que eliminariam a presença de sangue no corpo, como supõe-se pelo Evangelho de João 19:40. Neste ponto é importante lembrar que os cadáveres não sangram, visto que já não há batimento cardíaco, pelo que as manchas de sangue não podem ser posteriores à limpeza. Uma resposta a essa questão, entretanto, poderia ser encontrada nos Evangelhos de Lucas 23:50 ao 56:24, 1, e Marcos 15:41 ao 47:16, 1. O corpo teria sido sepultado às pressas, devido ao descanso sabático no dia da preparação da Páscoa, o qual começaria na noite posterior à morte de Jesus. Por este fato, as mulheres teriam deixado para perfumar e embalsamar o corpo no amanhecer do primeiro dia da semana, após o sábado, no que teriam encontrado o túmulo vazio, devido à ressurreição. As narrativas de Marcos e Lucas, portanto, justificariam o fato de o corpo do sudário estar sujo de sangue, enquanto que a de João deixaria dúvidas. A Igreja Católica não emitiu opinião acerca da autenticidade desta alegada relíquia. A posição oficial a esta questão é a de que a resposta deve ser uma decisão pessoal do fiel. O Papa João Paulo II confessou-se pessoalmente comovido e emocionado com a imagem do sudário, mas afirmou que uma vez que não se trata de uma questão de fé, a Igreja não se pode pronunciar, ao mesmo tempo que convidou as comunidades científicas a continuar a investigação. A Catholic Encyclopedia, editada pela Igreja Católica, no seu artigo sobre o sudário de Turim afirma que o sudário está além da capacidade de falsificação de qualquer falsário medieval. O que vocês acham sobre este assunto? É possível mesmo este tecido ter sido o mesmo de Jesus, ou será mesmo uma farsa do século XIV? O mundo é cheio de mistérios, mistérios que o homem e a ciência não conseguem explicar. Será que algum dia teremos essas respostas? Se inscreva no nosso canal e ajude nosso canal a crescer. Venha fazer parte de nossa nação e se inscreva no canal Leão Maldito TV, link na descrição. Até mais.